Então, boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A carta de Paulo lá em Atos 17, conta a história de quando Paulo esteve em Tessalônica. E do que a gente entende, os estudiosos dizem, Paulo ficou lá aproximadamente, varia muito as opiniões, mas entre 2 e 6 meses lá na cidade de Tessalônica, onde ele fundou essa igreja. E no verso 2 do capítulo, no verso 9 do capítulo 2, fala que Paulo, inclusive, chegou a trabalhar um período lá, para que não fosse peso para a igreja, para ele se sustentar. Então, mostra que ele ficou um tempo razoável lá. E também, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 16, fala que o tempo que ele esteve lá em Tessalônica, a igreja de Filipos mandou oferta para eles 2 vezes, 2 ocasiões. Então, mostra que ele ficou um certo período lá. E nessa carta, como em outras cartas, Paulo demonstra ter muito cuidado pela igreja que ele fundou, preocupação. Ele quer saber como se encontra a igreja que ele fundou, se ela está perseverando na fé, se ela está mantendo a fé, se ela está caminhando nos caminhos do Senhor, se não está se desviando, Só que Paulo, no capítulo 2, verso 17, ele vai falar o seguinte, que ele está sendo impedido de ir para Tessalônica visitar, depois que ele partiu e foi para as outras cidades. Olha só o que diz verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, ou seja, está longe dos irmãos de Tessalônica, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Então, Paulo deseja muito estar em Tessalônica, rever os irmãos daquela igreja. Verso 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, Paulo está querendo visitar os irmãos de Tessalônica, mas e ele diz que Satanás está impedindo Paulo de visitar os irmãos. E quando nós começamos agora no capítulo 3, eu estou indo de frente para trás, eu vou voltar depois do texto. O capítulo 3 vai falar o seguinte, de novo aquilo que eu já falei, ele está preocupado. Verso 1, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Está vendo? Paulo está bem preocupado, uma certa ansiedade, até ele quer saber informações da igreja de Tessalônica. Verso 2. Então ele não pode ir, o que ele faz? Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ele está sofrendo tribulação. E ele sabe que a igreja lá também está sofrendo tribulações, perseguições. E ele está preocupado. E ele quer saber se a igreja está perseverando, se a igreja está mantendo a fé, se ela não está se desviando. Ele termina o verso 5. E se tornasse inútil o nosso labor. Tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu preguei, tudo que nós fizemos na igreja, poderia cair por água abaixo, Mas olha só a resposta. Verso 6.
Agora, a resposta, né, de Timóteo. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do nosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, Paulo, agora com a resposta de Timóteo, ele está feliz, porque ele sabe que a igreja está perseverando. Ele fala: fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Pela vossa fé. E agora, vamos entender por que ele está feliz com a igreja de Tessalônica. Ele recebe essa mensagem, essa resposta de Timóteo. Timóteo foi visitá-los, então ele vem com a resposta e Paulo fica feliz. Vamos voltar agora para o capítulo 1. Capítulo 1, versos 7 e 8. Por que Paulo está feliz com a igreja de Tessalônica? Versos 7 e 8. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, a igreja de Tessalônica se tornou modelo para todas as outras igrejas da Macedônia e da Acaia. Olha só, uma igreja nova, que cresceu na maturidade espiritual, e ela se tornou modelo para todas as outras igrejas, né? E por que ela se tornou modelo para todas as igrejas? Olha só, verso 6. Estou indo e voltando, tá? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Olha só a importância da palavra. Eles receberam a palavra de Deus, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, eles recebem a palavra de Deus. Isso vai ser repetido também no capítulo 2, verso 13. Olha só que interessante, a mesma frase vai ser repetida. Capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, olha só, recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, a palavra de Deus está operando eficazmente na vida daquelas pessoas lá de Tessalônica, da igreja lá em Tessalônica. Hoje, um boletim, acho que foi o pastor Werner que colocou, né, um texto do pastor Luiz Saião. Eu não sei quantos leram, né? Não sei se alguém já assistiu o filme que está tratado ali nessa postagem, né? E ele vai contar de algo. Aliás, o filme chama Mucige. Quem não assistiu, assistam, eu recomendo. É um filme muito bom. O título é Milagres do Amor, e ele mostra um amor incondicional lá naquele filme. E uns dias atrás, eu até estava pensando hoje, né? Acho que o pastor Luiz Saião está muito saudoso, porque ultimamente ele está escrevendo memórias da vida dele, experiências, né? E esses dias eu li eu até quero ler um trechinho aqui do que ele postou, um texto que ele colocou. Ele viajou para o Japão, disse que viajou 3 ou 4 vezes para o Japão, e ele ficou muito impressionado com a qualidade de vida, a organização, a educação das pessoas. Mas ele foi pesquisar e o cristianismo no Japão, ele atinge
cerca de 1,5% da população. E ele quis saber por quê, então ele foi investigar, leu a história dos jesuítas que foram. Daí ele fala também do problema das bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Foram lançadas pelos Estados Unidos, que é um país, vamos dizer assim, formalmente cristão, né? Mas ele não teve a resposta. Daí é isso que eu queria ler agora um trechinho aqui. Ele fala assim, no final do texto, né? Mas foi conversando com um japonês nato que entendia um pouco mais a situação. Ele me segredou. Aqui o povo é sincrético, budista e shintoísta ao mesmo tempo, e costuma casar em igreja cristã. Então, uma mistura, né? Chega um missionário estrangeiro e confronta isto, dizendo que há uma só verdade, uma só Bíblia, uma só fé. Mas quando olhamos para a minoria cristã aqui, ela está dividida em 400 grupos, muitos rivais e em conflito. E aí, aqui que eu queria chamar a atenção, que é o que mexeu comigo, né? E ele continuou: eles não podem ser levados a sério, não acreditam no que dizem, estão aqui por outra razão. Foi um choque, passei mal o resto do dia. E então me lembrei de Jesus, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 23. Porque aquilo que nos diferencia é maior do que aquilo que nos une. Deus tenha misericórdia. Então ele fala assim, eles não podem ser levados a sério, né? Os cristãos do Japão não podem ser levados a sério. Por quê? Porque eles não acreditam no que dizem. Então é uma controvérsia, né? Algo contraditório. E eu queria contar, até pedir permissão para minha esposa, né? Eu queria contar um podre meu e dela, né? Eu sei que vocês vão duvidar do que eu vou contar, vocês não vão acreditar nisso, mas eu e a Vívia, nós brigamos. Eu sei que vocês não acreditam nisso. Mas, acho que as duas últimas brigas que nós tivemos, a Vívia falou o seguinte: Roberto, nós não estamos vivendo aquilo que nós pregamos na igreja. Então, isso foi algo que, né, mexe com a gente, né, porque, e vendo esse texto no Luiz Saião, né, muitas vezes nós pregamos, falamos algo que somos cristãos, mas no dia a dia nós deixamos de viver como cristãos, né? Nós deixamos. Aqui na igreja é fácil ser cristão, mas às vezes em casa, no trabalho, na escola, não é tão fácil assim, né? Então, continuando aqui o texto, né? Eu sei que vocês não acreditaram muito no que eu falei, mas continuando o texto. Por que a igreja de Tessalônica se tornou um modelo para a Macedônia e a Caia? Por que eles se tornaram modelo? Será que é porque eles tinham boas programações, bons cultos? Eles tinham muitas atividades para os jovens, idosos, casais, crianças? Irmãos, não que isso seja ruim, tá? Não é isso que eu estou criticando aqui, pelo contrário, todos nós devemos participar disso, devemos fazer tudo com excelência para honrar e glorificar a Deus. Mas não é isso que Paulo fala dos irmãos de Tessalônica. Olha só, verso 2 e 3 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 2 e 3. Paulo vai dar três atitudes ou 3 fatos que a igreja fazia. Verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, olha só, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor
Jesus Cristo. Quando nós pensamos operosidade da vossa fé, lá em Romanos, se os irmãos quiserem abrir, mas eu vou ler aqui o texto. Então, tem dois versículos muito conhecidos, né? Romanos 1, 16 e 17, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E Paulo, na carta aos Romanos, esses dois versículos são o tema da carta de Romanos. E ele vai passar a carta de Romanos inteira explicando o que significa viver por fé. De fé em fé, o justo viverá por fé. Então a fé, claro, nós precisamos da fé para nos reconciliarmos com Deus através do sacrifício de Cristo, né? Nós cremos no sacrifício de Cristo e pela fé nós somos reconciliados com Deus. Mas toda a nossa vida é pela fé, ou deve ser pela fé. Ele fala de fé em fé, o justo viverá por fé. Então esse tema é muito, muito extenso para falarmos, mas eu gostei de uma frase que eu li. O que é fé, né? O que é viver pela fé? Dependência que produz ação. Esses dias eu estava pensando sobre oração, né? E eu até compartilhei na classe dos jovens. Nós chamamos e nós costumamos falar que Deus é o nosso Pai, não é verdade? Deus é nosso Pai. Todos nós aqui, nós temos ou tivemos um pai, ou nós temos filhos, né? Por exemplo, o Pedrinho muitas vezes vem: papai, posso comer tal coisa? Posso chupar uma bala? Posso assistir televisão? Tudo vem pedir para o pai. Autorização, posso ou não posso. E eu fiquei pensando, né? Se nós temos um pai, um pai que é nosso Deus, nosso Criador, ele é o verdadeiro pai nosso. Por que nós não levamos, por que eu, Roberto, não levo tudo a ele em oração? Por que eu vou comprar alguma coisa e eu não pergunto: Senhor, eu devo comprar isso? Devo comprar um celular novo? Devo trocar de carro? Ou mesmo as coisas mais simples, né? Se eu vou ao shopping, Senhor, eu estou falando do shopping porque eu lembro um pastor falou uma vez que ele tinha problema de ir ao shopping e gastava indevidamente, né? Então ele aprendeu, antes de sair para ir para o shopping, orar: Senhor, eu coloco meu dinheiro, meus olhos, meu coração nas tuas mãos. E daí, o que eu for comprar vai ser de acordo com a tua vontade. Então, se nós vamos escolher o namorado, a namorada, a gente ora antes de decidir isso ou depois? Eu já estou de olho na menina, depois eu peço: Senhor, abençoa para eu consiga namorar essa menina. Não é assim, né? O certo seria eu sempre pedir antes. Viver pela fé é confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E ele fala: a operosidade da vossa fé. É viver pela fé, em cada momento das nossas vidas, nos assuntos grandes, mas também nos pequenos. Aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Como seria diferente as nossas vidas se antes de tomarmos uma decisão, nós nos colocássemos diante de Deus, esperando a resposta, esperando a orientação dele? Seria muito diferente. A segunda questão, ele fala da abnegação do vosso amor. Algumas Bíblias trazem diferente, mas a minha fala abnegação. Abnegação se trata de... é o contrário, vamos dizer assim, do egoísmo. É você ser altruísta, ou seja, não pensar em si mesmo. Você pensar no próximo. Todo amor verdadeiro, ele é sacrificial. Para você amar uma pessoa, você tem que abrir mão de algo em você e se dedicar àquela pessoa. Quando nós pensamos, por exemplo, alguns exemplos fáceis, um filho, você quer ter um filho, você tem um filho, você vai abrir mão de muitas coisas.
Foi interessante esses tempos atrás, agora o pastor Guilherme estava contando, né, dos 5 filhos, né, a gente estava conversando, e ele falando que ele e a Letícia, quando decidiram ter filhos, né, mais de um, eles sabiam, nós vamos abrir mão de muitas coisas nas nossas vidas para nós termos esses filhos, né? Eles têm que abrir mão de várias coisas, né? Quando, por exemplo, nós temos uma pessoa enferma na nossa família, um pai, uma mãe, um tio, né? Como muitos aqui têm, a pessoa está sofrendo, a pessoa está com necessidades, ela precisa de um cuidado. E para nós amarmos essa pessoa e cuidarmos dessa pessoa, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas da nossa vida para diminuirmos o sofrimento daquela pessoa. Nós, vamos dizer assim, nós compartilhamos o sofrimento daquela pessoa, porque nós abrimos mão de algo da nossa vida para socorrer aquela pessoa. Quando nós conhecemos alguma pessoa com problemas, né? Muitas vezes a gente nem gosta muito, né? Aquela pessoa é problemática, eu vou evitar. Mas quando nós decidimos amar essa pessoa que está com problema e nós queremos ajudar, nós vamos ter que entrar no problema dessa pessoa, dividir aquela dificuldade que a pessoa está passando para ela ser verdadeiramente amada. Ela diminui o sofrimento dela, mas eu vou receber boa parte do sofrimento dela, né? Eu tenho que entrar no sofrimento dela. Então, todo amor, quando nós amamos alguém, não é algo simplesmente abstrato, né? Que eu falo, eu amo, não é um sentimento, é uma atitude, né? Para eu verdadeiramente amar alguém, é uma atitude, eu tenho que tomar uma atitude. Esse assunto, lógico, é extenso, né? O amor. Eu só estou dando um pouquinho aqui, né? Mas ele fala da abnegação do vosso amor. E, por último, a terceira coisa que Paulo vai falar dos Tessalonicenses, ele fala da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É uma perseverança inspirada pela esperança. Quando nós olhamos e lemos aqui esperança na Bíblia, não é, por exemplo, eu espero que o meu time vença essa semana. É uma expectativa que eu tenho. Eu espero que o meu candidato seja eleito nas próximas eleições. Isso é uma expectativa. Aqui, na Bíblia, não é assim. É algo concreto. Olha só o que diz o verso 10 do primeiro capítulo mesmo. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o que nos livra da ira vindoura. Nós temos certeza, plena convicção, que Jesus prometeu e ele vai voltar. Então isso não é algo que pode ser que aconteça, pode ser que não. Ele vai voltar. Isso é confirmado pela Bíblia, é uma certeza absoluta. E nós vamos ter um encontro um dia com Deus. Então, essa expectativa da volta de Jesus, ou do encontro com Ele, se nós morrermos antes, né? Isso tem que nos levar a perseverar, nos estimular a viver de acordo com que as duas anteriores. A fé deve nos levar a viver pela fé, deve nos levar, nos exortar, nos animar a amar o nosso próximo, porque nós sabemos que um dia Jesus vai voltar. É isso que eu tenho que ter a certeza, né? Então, esses 3 fatos, essas três qualidades, talvez, né? Mas os 3 motivos que levam a igreja de Tessalônica a ser verdadeiramente um modelo para todas as outras igrejas é a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. As 3 coisas.
Quando a gente pensa em vida espiritual, e a nossa igreja tem tido várias mudanças, né? Muita gente nova chegando aqui, né? E Paulo aqui, a gente vê que Paulo está extremamente feliz com essa igreja de Tessalônica. Mas mesmo assim ele tem preocupação, ele tem cuidado com aquela igreja. E lá, para terminar, eu peço que os irmãos abram no capítulo 4. Ele vai repetir 2 vezes a palavra, essa expressão que eu vou ler agora. A nossa vida espiritual, irmãos, ela não é estática. Eu nunca posso pensar o seguinte: bom, eu já conheço o suficiente de Deus, eu já tenho uma boa comunhão com Deus, eu não preciso crescer mais. Não. A vida espiritual, ela não é estática. Ou você está crescendo, ou você está regredindo. E se nós regredirmos, nós vamos estar sujeitos a cair em todo tipo de erro, todo tipo de pecado, né? Por isso nós temos que estar sempre crescendo. Olha só o que diz capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, olha só, continueis progredindo cada vez mais. A gente não pode ficar parado. Eu não cresci o suficiente ainda. Olha só verso 9. 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. 10. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, apesar do amor, da fé deles estar sendo demonstrada em toda a região da Macedônia e da Caia, Paulo está exortando a eles: continuem progredindo, continuem crescendo, que a operosidade da vossa fé cresça cada dia mais, que o amor de vocês cresça cada dia mais, firmados sempre na certeza que Jesus um dia vai voltar. Irmãos, eu me pergunto, como eu citei no meu caso, né? Eu tenho crescido, eu tenho procurado crescer no conhecimento da palavra, tenho procurado entregar a minha vida mais e mais em dependência de Deus. Eu tenho colocado isso em prática mesmo no meu dia a dia, ou eu tenho apenas sido uma pessoa na igreja e no dia a dia na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, eu vivo de outra forma. Será que eu, Roberto, tenho sido modelo para os meus filhos, para os meus vizinhos, lá no meu trabalho, né? A Fazenda Velha, será que tem sido modelo para as igrejas ao nosso redor? São coisas que nós devemos pensar. Será que Paulo, ou mesmo, né, mais ainda Deus, olharia para a igreja Fazenda Velha e daria graças a Deus, eu estou feliz. Mas mesmo com muita felicidade, Paulo diria: continuem progredindo, continuem crescendo na dependência de Deus, no amor ao próximo, na firmeza em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, que nos desperta, que nos exorta a buscarmos cada dia mais a Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na Tua igreja aqui na Fazenda Velha, Senhor. Obrigado porque muitos têm se despertado para Te servir mais e mais. Obrigado porque o Senhor tem enviado tantas pessoas novas à nossa igreja, Senhor. Mas que nós possamos reconhecer que dependemos totalmente de Ti, que precisamos continuar progredindo, crescendo,
Precisamos depender cada vez mais do Senhor, colocando cada assunto, cada decisão, cada desejo do nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor possa despertar em nós cada dia mais o amor ao próximo, Senhor. Que possamos realmente demonstrar o amor cristão às pessoas ao nosso redor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver um reflexo do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Perdoa-nos porque tantas vezes falhamos, mas ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais bênção nos nossos lares, no nosso trabalho. Que possamos ser bênção aqui na igreja, nas regiões, em Nova Odessa. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.